Vamos então iniciar a introdução sobre o curso de matemática financeira, os seus principais conceitos e também a aplicabilidade dessa disciplina, tanto nas empresas, tanto quanto no nosso dia atual. O importante é que toda disciplina, todo estudo tenha uma correlação, né, com aquilo que nós vivemos no dia a dia, também a aplicabilidade prática. E nisto, a matemática financeira ela contribui muito para a gestão dos nossos recursos, construção do nosso patrimônio e também manutenção dele, tanto para o empresário, tanto quanto as pessoas que procedem investimentos, fazem captação de recursos nos bancos. Bom, o principal objetivo é o estudo, então, do valor do dinheiro no decorrer do tempo. O valor de R$1 na data de hoje é totalmente diferente do valor deste real, por exemplo, daqui a um ano, principalmente pela questão da inflação. O dinheiro por si, ele também tem o seu desgaste anual, que se chama inflação, porque a economia evolui, os produtos eles são agregados de novas tecnologias, então o dinheiro, que é a paridade de troca de uma mercadoria, é natural que se tenha uma certa desvalorização no decorrer do tempo. As economias de maior estabilidade têm uma inflação em torno de 2, 3% ao ano, o que isso tudo é saudável, a desvalorização do dinheiro no decorrer do tempo. Então, nós temos que proteger esse nosso dinheiro fazendo aplicação financeira. E quando tivermos captação de recurso, também entender o quanto está custando esse dinheiro que nós estamos pagando por ter essa antecipação de recurso. Então, a matemática financeira estuda entradas e saídas de recurso de dinheiro no decorrer do tempo. Ok? Então, dentro do nosso conteúdo, nós estaremos comentando sobre conceitos básicos, capital, taxa de juros, diferenciação entre o sistema de capitalização simples e composta, também falando um pouquinho de desconto racional, o desconto comercial, tanto no modelo simples quanto que no modelo composto, a consideração da inflação dentro do fluxo de caixa do dinheiro, sistemas também de amortização de empréstimos e financiamento, que são o sistema saque e price. Okay? Bom, nós temos uma apresentação antes de iniciar o curso, entender como que a matemática financeira contribui, então, a matemática em si contribui com a matemática financeira no entendimento de conceitos e fórmulas. Nós aprendemos desde o início dos nossos estudos, né, no ensino fundamental, de que a ordem dos fatores não altera o resultado de determinado produto. Então, se você imaginar o seguinte, que 10 é igual a 2 vezes 5, invertendo os fatores, 2 vezes 5 é igual a 10. Se nós eliminarmos um número por uma letra, por exemplo, essa letra carrega um fator desconhecido. Qual seria o valor atrelado a esta letra, a esse caractere que nós inserimos, então? Se nós tirarmos o 2 e colocarmos a letra A, nós temos 10 é igual a A vezes 5. Se nós invertermos o fator, porque nós estamos querendo conhecer a variável A, nós vamos isolar a variável A. Então, nós trouxemos ela para o primeiro fator, A vezes 5, e 10 para a segunda fórmula da expressão. Isolamos A, colocamos o 5 que estava multiplicando, dividindo, 10 dividido por 5 igual a 2. Podemos substituir o 2 no segundo parênteses, e nós estaremos recompondo o primeiro parênteses, que 10 é igual a 2 vezes 5. Onde nós vamos utilizar isso? Nas fórmulas. Se você conhecer muito bem uma fórmula da matemática financeira, você pode montar as fórmulas derivadas dela, somente invertindo os fatores. Apenas para início de uma visualização, nós temos M, que é igual a capital, multiplicado 1 mais I elevado a M. M é montante, C é capital. Se eu conheço o M, por exemplo, e desejo conhecer o meu capital, eu inverto, eu lanço o capital isolado, deixo o M como numerador e 1 mais I como denominador, ok? Então, seria a mesma coisa de que se o 10 fosse o meu montante, o 5 fosse o meu fator de 1 mais I elevado a N, e quando eu dividisse o 10 por 5, eu conseguiria achar o meu C, que representa aí o meu capital.
Apenas para introdução. Porcentagem. Também é importante conhecer um pouco de porcentagem, estudar. Porcentagem nada mais é do que uma partícula, o que ela representa dentro de um todo. Por exemplo, você pode ter um todo, 10, ok? A partícula, 10%. Então, nós vamos querer 1 dentro de 10, porque 50% são 5 partículas, agora nós temos 5%. 5% seria 5 dentro de 10. E 10 partículas seria o próprio valor integral, que seria os próprios 10. É importante isso porque cálculos de juros. Você vai aplicar um dinheiro no banco, o banco vai te pagar 10% ao ano. Se você aplicar R$1.000 dentro do ano, 10%, ele vai depositar na tua conta R$100. Então é importante porque o banco normalmente nas aplicações trabalha-se com um fator comum, que seriam as taxas, para que ele seja aplicado em qualquer tipo de valor, de montante. Se uma pessoa aplicar R$50.000, 10% é 10% de R$50.000. Ok? Então é importante retomar, conhecer o que representa um pouquinho da porcentagem. Onde nós vamos utilizar em taxas de juros. Outro fator importante é a exponenciação. A exponenciação, nós vamos utilizar isso no sistema de capitalização composta, onde o juro incide de um modelo exponencial sobre o seu capital. Então, o que seria a exponenciação? Por exemplo, 3 elevado a 2 é diferente de 3 vezes 2, ok? Porque 3 vezes 2 vem da multiplicação. A exponenciação, nós estamos querendo dizer quantas vezes essa base ela está sendo multiplicada por ela mesma. A base é 3. Então, se eu falo 3 elevado a 2, eu estou multiplicando 3 por 3 e não 3 vezes 2. Eu tenho a base repetida em 2 vezes. 3 elevado a 4, então eu tenho 4 bases de 3, seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, igual a 81. Okay? Onde nós vamos utilizar isso, conforme nós comentamos, no sistema de capitalização composta, onde os juros do período, o tempo do período incide sobre o capital, mais os juros do período. Então, nós vamos ter, por exemplo, montante é igual a capital que multiplica 1 mais i elevado a n. Se o tempo for 3, nós teremos 3 períodos de 1 mais i. 1 mais a taxa, 1 mais a taxa, 1 mais a taxa. Então, nesse modelo, nós estamos calculando juros que incidem sobre o principal e sobre a taxa acumulada do período anterior. Por isso que é 1 mais a taxa, 1 mais a taxa e 1 mais a taxa. Imagina se você tiver por exemplo, determinado capital, que ele for aplicado durante um período de 50 meses. Você teria que fazer 1 mais multiplicado 1 mais i 50 vezes. Então, as calculadoras HP, as calculadoras científicas, financeiras, elas já têm parametrizado dentro dela que quando você colocar o número Enter 3 elevado, ele entende que você está multiplicando 3 vezes a base por si mesmo. Se você colocar 3 elevado a 10, 10 vezes por si mesmo. Então, a facilidade da matemática dentro da utilização da exponenciação para que nós possamos resolver cases ou exercícios onde nós temos sistema de capitalização exponencial composta, que a base vai ser multiplicada considerando o principal mais o juro agregado. Okay? A radiação é a inversão da exponenciação, assim como a divisão é a inversão da multiplicação, a subtração com a soma. Então, se eu tiver, por exemplo, um determinado número 9 e eu pretender conhecer a base que gerou esse 9 dentro de 2 períodos, de 2 bases multiplicadas por ela, eu colocaria, então, eu quero uma base dentro de 2, por isso que você visualiza 1 dividido por 2 elevado ao expoente. Então, eu quero um período dentro de 2. Então, quando eu fizer 1 dividido por 2 elevado ao expoente de 9, eu estou retroagindo a minha base. Quando eu tiver o número 81, por exemplo, eu sei que eu quero um período dentro de 4, porque para que eu chegasse a 81, nós fizemos o número 3 multiplicado por ele mesmo, na mesma base, em 4 vezes. Foi 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 igual a 81. Agora eu quero conhecer uma base, onde eu quero uma base única dentro de 4 períodos. Eu pego 81 elevado a 1 dividido por 4.
eu divido 1 por 4, vai dar 0,25. Se eu elevar 81 por esse fator exponencial, eu estou retroagindo a minha base original, que é 3, que foi multiplicada por ela 4 vezes. Onde nós vamos utilizar isso? Em conversões de taxa. Por quê? Quando nós falamos do sistema de capitalização composta, nós estamos falando que 1 mais I, ele carrega consigo a sua própria taxa. Então, eu tenho a taxa dentro de 3 bases. Se eu quiser conhecer a base de 1 mês dentro de 3, por exemplo, eu vou colocar a minha taxa, que ela pode ser trimestral, e eu quiser conhecer 1 mês dentro de 3, eu faço essa taxa trimestral, que corresponde a 3 períodos, elevado a 1 dividido por 3. E daí eu estou tirando o efeito da exponenciação pela radiação e retornando a minha base mensal do meu sistema de capitalização composta de um único período. Importância, então, agora que nós já vimos a questão da matemática introdutória, a importância, eu consigo fazer análise de empréstimo para capital de giro, ou seja, quanto de taxa a empresa do seu capital de giro consegue manter para pagar o banco. Imagina você ter um capital de giro que gira a cada 30 dias a uma taxa de 5% ao mês, e você fazer uma captação no banco de 30 dias, um empréstimo e financiamento que possa girar em 8% ao mês. Você está numa alavancagem financeira negativa de 3%, porque o teu capital de giro gira 5% e você fez uma captação financeira a 8%. Então é muito importante conhecer a taxa da empresa com a taxa de onde você está buscando o recurso. Definição de custo médio ponderado de capital. Por exemplo, quanto custa o capital do acionista quando ele investe dentro de uma empresa, levando em consideração uma participação também de uma taxa de um banco. Então, nós vamos considerar uma taxa média do banco com a taxa média do acionista. Utilização para viabilidade econômica e financeira de projetos de investimento. Você faz um investimento na data de hoje, gasta R$10 mil. Se você for recuperar esse investimento a um período de 10 anos, ao valor de R$1.000, você vai dizer então que dentro de 10 anos você vai trazer de volta R$1.000 dentro do valor de hoje. Porém, isto não é verdade quando nós comentamos no aspecto financeiro, porque R$10 mil na data de hoje tem o valor. R$1.000 parcelado uma vez por ano, o valor já se desvaloriza a moeda pela questão da inflação. Não seria melhor o acionista pegar os R$10 mil e investir, por exemplo, numa poupança que pelo menos possa lhe retribuir uma taxa de 6% ao ano, do que ele financiar um projeto que não traz nenhuma taxa atrelada a esse investimento de retorno, sabendo que o capital vai se desvalorizar no período do tempo? Então é muito importante a matemática financeira para fazer avaliação de empresas, avaliações de estratégia de compra e venda, por exemplo, o prazo que o teu fornecedor te dá, a taxa atrelada, e o prazo que você dá ao teu cliente, com também a taxa embutida de juros, tanto na compra e venda, e avaliação de fluxos de caixa. Isso é importante para a gente fazer análise de investimentos, de financiamento junto aos bancos. Por exemplo, quando você faz uma análise de financiamento de uma compra de um apartamento, você está se comprometendo a pagar para o banco, assumindo um fluxo de caixa, por exemplo, de 30 anos. Você está recebendo do banco capital, você pagou o teu apartamento na data de hoje. O banco não vai cobrar esse mesmo capital diluído em 30 anos, ele vai embutir taxas, ele vai embutir juros, ele vai embutir o fator tempo. Então, muitas das vezes, esse apartamento que você compra, depois de 30 anos, você deve ter pago, acho que 4, 5 apartamentos. Então, vem aquela questão, será que não vale a pena você aplicar o teu dinheiro, acumular a tua riqueza, para depois você adquirir e antecipar os teus anseios? O mesmo pensamento vale para financiamento de veículo. O apartamento ainda se valoriza e se protege. Agora, o veículo não, é uma despesa que você perde valor a cada. Bom, fazendo um tour de conceitos, os principais conceitos que nós vamos estar falando, o primeiro conceito que nós vamos trabalhar muito dentro da matemática financeira seria a questão do capital. Capital é o teu valor presente, é o dinheiro que está no teu bolso hoje, que você está aplicando, que você recebeu do banco como um empréstimo, é o dinheiro que está na tua mão hoje. Montante é o valor futuro. Quando você pega esse seu capital, aplica no banco, você vai ter, além do teu capital, você vai ter juros
dentro de um período. Então, a soma do capital com os juros que você agrega durante o período, nós chamamos então de montante. Montante é a soma do capital mais os juros no decorrer de um período. Juros é a remuneração do capital emprestado, que você emprestou do banco, nada é de graça. Então, o lucro do banco é os juros que ele cobra em cima de um capital que ele coloca na tua mão. Para isso, você tem que conhecer taxas de juros. Qual a taxa que o banco cobrou para te colocar um determinado volume de dinheiro na tua mão para que você pudesse comprar um carro acima das tuas condições. Então, você financiou, você comprou o bem, que é o carro, e você também comprou dinheiro do banco. O dono da concessionária ganha o lucro e o banco ganha o lucro através dos juros. Então, toma muito cuidado, porque quando você compra prazo, você está comprando mercadoria e você está comprando dinheiro, conforme nós comentamos na introdução. Taxas proporcionais e equivalentes são aquelas que possuem o mesmo efeito sobre um determinado capital empregado. Por exemplo, eu tenho uma taxa de 12% ao ano. Ok? Se eu dividir essa taxa por 12, que são 12 meses, eu passo a ter uma taxa de 1% ao mês. Então, uma taxa de 1% é equivalente à taxa de 12% ao ano. Ela produz o mesmo resultado. Tempo é o tempo de recuperação do capital. Por exemplo, emprestado ou tomado. Então, por exemplo, você vai lá no banco, toma um dinheiro, a taxa de 2%. Se você for pagar em um mês, você vai multiplicar 1 por 2 e aplicar sobre o teu capital. Se você for tomar o dinheiro em 2 meses, é 2 pela taxa, aplicar sobre o capital. Então, você tem 4% de índice. A taxa não mudou, o que está mudando o índice é o tempo. Se você tiver uma taxa de 2% ao período de 12 meses, você vai ter um indexador de 24. Então, o que cresceu foi o tempo em cima da taxa, criando um novo indexador. Então, o que corrige um capital, que protege tanto quem está investindo ou quem está tomando recurso, que protege o indexador, é essa variável que se denominou chamar-se tempo N dentro da matemática financeira, que representa o período de recuperação. Então, o capital que tiver um período mais longo de recuperação, o indexador dele aumenta. Aumenta porque a taxa aumentou? Não, aumenta porque o tempo aumentou. E o indexador é resultado da multiplicação de tempo pela taxa. Risco é incerteza em relação ao futuro, em decorrer do tempo. Por exemplo, você pode ter uma taxa Selic, normal, praticada ao mercado. O banco, para te repassar essa taxa, se você transmitir insegurança de pagar, efetuar aquele pagamento, não tiver bens, garantia, se o teu nome tiver negativado, se você já tiver problema de créditos no passado, o banco não vai colocar o dinheiro na tua mão com uma correlação de uma taxa Selic. Ele vai cobrar um indicador acima desta taxa praticada para que ele venha se proteger. Então, o que nós estamos dizendo nesse momento? Investimento de alto risco, as taxas tendem a ser maior. Vamos traduzir isso para o nosso dia a dia? Por exemplo, uma empresa semelhante, por exemplo, a Nestlé. Tudo que ela produz vende, ela vendeu para a tua avó, para a minha avó, vai vender para a gente, vai vender para os netos e bisnetos. Uma empresa que o produto dela tem uma garantia, uma aceitação muito que tranquila. Ela produz o leite moça e esse leite moça já tem mais de 100 anos. Então, não tem tanto risco esse produto. Agora, você imagina uma empresa que produz celular, telefone. Qual o tempo de vida útil desse celular? É muito mais curto, é questão de 2, 3 anos. Então, a taxa de retorno que incide sobre um produto celular é muito maior do que uma taxa de retorno de um produto que tem uma determinada estabilidade, que já está comprovada de que esse produto vai permanecer por um longo período de tempo. Então, maior o risco, maior a taxa, maior o retorno. Menor o risco, menor a taxa e o tempo é muito mais tranquilo. Por isso que investir na poupança, a taxa da poupança é bem menor. Você aplica o dinheiro, você só perde se o governo quebrar. Senão você não perde, você tem o dinheiro garantia. Quem avalia o teu investimento é o governo. Daí você sai da poupança, quer investir na bolsa de valor, que está dando um retorno muito grande. Vem qualquer tipo de crise, a pontuação da bolsa cai e você pode perder até o teu valor nominal inicialmente empregado, ok? Capitalização é o sistema de capitalização, de que ele então vai incidir sobre
o mecanismo de um valor acumulado num determinado período de tempo. Então, nós temos regime de capitalização simples e capitalização composta. Capitalização simples é onde a taxa incide somente sobre o capital inicialmente empregado. Por exemplo, você tem 10 mil reais, ok? 10% sobre 10 mil reais, R$ 1.000. No segundo mês, 10% sobre o quê? Sobre o capital inicial, sobre os 10 mil reais. Então, você tem um rendimento de 12 mil reais. No terceiro mês, 10% sobre o quê? Sobre o capital inicial, sobre os R$ 1.000. Então, você tem um juro de 3 mil reais. Agora, no sistema de capitalização composta já é diferente. Você vai ter, por exemplo, 10 mil reais. No primeiro mês, 10%. Então, agora você tem os teus R$ 1.000 do juro e os seus 10 mil reais. O teu montante passou a ser 11 mil reais. Juros vai incidir na onde? Sobre os 11 mil reais, não sobre os 10 mil reais. Então, no segundo mês, você tem um valor maior de juro. No terceiro mês, vai incidir sobre o montante, que é o valor dos juros do período atrelado sobre o capital, o montante acumulado do período anterior. É isso que nós falamos do sistema exponencial, de sistema de capitalização composta. Qual o modelo que você acha que se utiliza no Brasil? Sistema de capitalização composta. Fluxo de caixa. Nada mais é do que uma série de pagamentos ou recebimento no decorrer de um intervalo de tempo, ok? É onde você estabelece, então, como que um determinado um capital que você tomou no determinado volume, e você vai pagar esse capital, que ele te representa um valor significante, você não vai pagar num único mês, você vai pagar em 30 meses, em 30 anos. Então, você monta uma série de pagamentos desse fluxo de caixa por um determinado período de tempo. Talvez você compra, por exemplo, um apartamento com 250 mil. Você não vai pagar os 250 mil no próximo ano. Você vai diluir isso daí a um período de 30 anos. Então, você vai montar um fluxo de caixa, o banco se protege porque ele está te vendendo dinheiro e você vai pagar esse dinheiro para ele, esses juros, a um período de 30 anos. Imagina a potencialidade do banco. Um comerciante vende um produto e você compra e muitas das vezes nunca mais volta na loja. Agora, quando você entra no banco, você compra um produto pelo valor de 250 mil reais, que é um dinheiro, e você volta na loja, que é o banco, todo mês, durante 30 anos, pagando um pedacinho, que é o teu capital, e mais os juros agregados desse período de financiamento. Por isso que os bancos, eles ficam muito que à vontade em te vender o teu dinheiro para que você possa ficar amarrado com eles como um cliente que vai estar todo mês indo no banco, devolvendo uma partícula que é o capital e outra parte que é os juros, que ele te vendeu uma mercadoria que se chama dinheiro e esse juro é o lucro do banco. Taxa real. A taxa real é aquela de que a inflação. A inflação é o seguinte: a inflação é a desvalorização do dinheiro no decorrer de um determinado período, porque a sociedade evolui, o produto evolui, e o dinheiro, que é a mercadoria, que é o poder do escambo, que é a troca entre a mercadoria e mercadoria, por isso que se originou, nasceu a moeda. Então, se o produto evolui, a moeda é estável, nós temos uma desvalorização dessa moeda correlacionada a esse produto. Então, num determinado período de tempo, essa moeda perde o seu poder aquisitivo, que se denomina ser inflação. A inflação também é controlada pelo Banco Central. Quanto mais reserva o Banco Central tem, mais poder ele tem de proteger a sua moeda que está circulando dentro de uma determinada economia. Então, os países que possuem uma segurança muito grande do Banco Central, que possui grandes reservas, as taxas de inflação são baixas. E os países em que eles estão em desenvolvimento, a tendência é que essas taxas de inflação sejam muito altas. Esse é um tema da disciplina de economia. O que seria a taxa real? A taxa real é o seguinte: você tem a tua taxa nominal, você vai no banco, o banco fala, olha, você aplica no banco que você vai ter uma rentabilidade de 10% ao ano. Legal, você fica feliz da vida, 10% ao ano. Só que o dinheiro, a inflação, vai ser de 4% ao ano. O teu ganho real não é 10%, o teu ganho real é 6%, porque você perde e desvaloriza e troca e deduz a inflação. Taxa nominal é aquela que nós comentamos que é declarada. Amortização nada mais é do que o pagamento em séries de um determinado fluxo de caixa mediante parcelas periódicas, que podem ser mensais, trimestrais
mais, etc. Sistema dos fluxos de caixa. Nós temos o primeiro sistema, que é o sistema Price, tá? Que é um sistema de pagamento constante francês, que se utiliza muito no Brasil para cálculo das prestações de quem efetua um financiamento bancário de longo prazo, que são parcelas mensais e também sucessiva. Sistema SAC, também é um sistema de amortização constante, porém o juro incide sobre o capital e não sobre a parcela final, conforme nós estaremos vendo isso sequencialmente, né? E também é utilizado um pouquinho com menor frequência. Coeficiente de financiamento é um cálculo que se deriva de uma fórmula matemática. Depois que você fez esse cálculo desse coeficiente de financiamento, que ele estiver pronto, se a pessoa for emprestar 50 mil, você aplica aquele coeficiente naquele período, naquele tempo, naquela mesma taxa previamente. O banco fala, olha, minha taxa é 10% ao ano, ao período de 6 meses, a gente calcula um determinado coeficiente. Então, qualquer montante que se emprestar, você aplica esse coeficiente sobre esse montante, porque o teu coeficiente já está pronto. O que vai oscilar o montante, o coeficiente ele é constante. Ok? Equivalência financeira. Equivalência financeira é quando o resultado de um determinado capital ele produz o mesmo montante. Se você levar todo esse fluxo de caixa futuro, ele chega no mesmo valor. E se você retroagir todos esses fluxos de caixa de um determinado período, quando ele virou montante, ele também volta no mesmo valor. Então existe uma equivalência. E quem cuida dessa equivalência tanto para cima, tanto que retroagir, é uma taxa muito bem definida, numa taxa única. Então quem promove a equivalência de capital é o fator taxa. Por isso que é muito importante conhecer muito a questão da taxa e como que essas taxas elas são formadas e como elas se comportam também. Carência é um período que existe entre o momento que você tomou o empréstimo e o vencimento da primeira parcela. Então, em fluxo de caixa é comum ter séries de pagamento futuras com pagamento postecipado, que acontece após um determinado período, 30 dias, e séries de pagamento com períodos antecipados. O que seria isso? Você vai no banco, toma 150 mil reais, o banco fala, bom, você vai pagar a primeira parcela daqui 30 dias, então você tem tempo de pegar aqueles 150 mil, investir no teu negócio, comprar mercadoria, vender, produzir, receber do cliente para você pagar a primeira parcela. Então você tem uma carência. Antecipado não, banco 100 mil na tua conta, ele já deduz a primeira parcela, ele não te dá um período de carência. Taxa de desvalorização da moeda é o modelo de calcular principalmente a inflação indexada e esse comportamento da moeda. Esses são os principais termos que nós estaremos utilizando no cálculo, na disciplina de matemática financeira. Depois até recomendo que você volte os slides e fique cada vez mais familiarizado com esses termos e também com algumas fórmulas que nós estaremos apresentando sequencialmente. Bom, quais as ferramentas, então, em matemática financeira? Você pode usar fórmula, é importante conhecer as fórmulas, tá? Porque você passa a dominar o conceito, o conteúdo, a origem, os cálculos, você passa a ter bastante propriedade para defender os seus direitos. Segundo, tabelas. As tabelas são decorrentes da fórmula. É comum você ir numa loja ter as tabelinhas, a pessoa fica multiplicando por aquelas tabelas em relação ao capital e ao tempo e chegar já ao fator, o valor que você vai estar pagando de juros. Outra ferramenta seria uma HP12C, conforme apresentada. Ela é um computador ligado à matemática financeira. É muito importante, você pode baixar isso no aplicativo do celular ou comprar uma HP12C, custa R$250, então você passa a dominar as teclas e os cálculos. Também pode ser feito pelo Excel da Microsoft. Então você pode utilizar o Excel, que já está tudo parametrizado dentro do modelo formatado. Então os caras foram lá nas fórmulas e fizeram um sistema de computador dentro dos cálculos, dentro da HP, dentro do Excel, você coloca os números e já tem o resultado pronto. Mas antes de colocar os números e o seu resultado pronto, é melhor você primeiro queimar a pestana e entender as fórmulas, senão você não entende aquele número que a HP está te colocando na tua frente. Então vamos utilizar aí um modelo apenas para a gente entender a potencialidade da matemática financeira nas fórmulas, apenas a título de exemplo. Depois nós iremos retornar e ter esse módulo dessa parte, dessa série de fluxo de caixa,
com mais tempo na disciplina, no tema que nós estaremos abordando no final do curso, que seria séries de pagamento através do sistema constante de amortização. Mas apenas só para você ter uma visualização do que é fórmula em matemática financeira, ok? Bom, vamos analisar. Determinar o valor de uma prestação constante de um fluxo de caixa de 10 pagamentos semestrais de um financiamento de 100 mil a uma taxa de 30% ao ano, ok? Semestral, a taxa é anual. Primeiro eu preciso converter a minha taxa anual em taxas semestrais. Então, será tomado um empréstimo no valor 100 mil, vai ter 10 parcelas de pagamento. Só que o pagamento não é mensal. A cada 6 meses vence uma parcela. Pergunta: qual seria o valor dessa parcela atrelada a um juro de 30% ao ano, que ele vira um juro semestral, de um fluxo de caixa que vai demandar 10 semestres para você recuperar esse dinheiro? Não seria 100 dividido por 10, nós teremos um valor superior, porque quem está emprestando tem o fator da desvalorização dos 100 mil e o risco do empréstimo desse valor. Como que se faria isso, então, em matemática? Primeiro, seleciona os dados. Tira sempre dos problemas os dados. Fica muito mais claro para você enxergar o que o problema está te pedindo. Você simplifica a tua visualização. Nós temos 100 mil, é o nosso capital, ok? Que é o nosso valor presente. Nós temos o tempo, que é o nosso semestre, que são 10 semestres. Nós temos a taxa anual de 30%, convertemos ela numa taxa semestral, ela transformou-se em 14,02%. Então, nós temos uma equivalência de uma taxa anual semelhantemente a uma taxa semestral. Como nós estamos no regime de capitalização composta, não é dividir 30 por 2, falar que é taxa 15%. No sistema de capitalização, você tem que fazer a equivalência como se fosse radiação de um período de exponenciação. Então, em cálculos de regime de capitalização composta, tome muito cuidado se por acaso você for trabalhar um empréstimo com o banco, ele usar o sistema de regime de capitalização composta, mas na conversão da taxa ele utilizar o regime do sistema de capitalização simples. Você pode perder dinheiro, porque na capitalização simples a taxa seria 15% e na composta é 14%, que incide juros sobre juros. Então, nosso capital, nosso tempo, vamos ver a nossa fórmula. A fórmula é aquela ali, ó, PMT, que é parcelas, PV dividido por 1 mais I elevado a menos N dividido pela sua própria taxa. Então, é uma fórmula da matemática, ok? Que utilizando essa fórmula nós conseguimos descobrir então o valor da nossa parcela. Então, se nós fizermos todinha essa formulação, nós vamos ter o numerador de 0,7306709257 dividido por 0,1402. Essa divisão me dá então o valor de 521254653. Ok? Então, se eu fizer esse PNT, essa multiplicação pelo valor para buscar a minha parcela, eu chego então no valor da minha parcela de 19.184,48. Então, estou dividindo 10, que é o meu capital, pelo meu indexador. Então, eu cheguei então no meu valor das minhas parcelas. Visualiza, o valor de 19 é muito superior ao valor de 10 mil dividido por que seria o resultado de 100 mil dividido por 10. Como nós embutimos o fator tempo indexado a juros, na parcela nós temos aí dentro um valor de 9.184,48 de juros, ok? Dentro dessa parcela. Visualiza que nesse período o valor praticamente dobrou. Você está tomando emprestado 100 mil, que se você dividir 100 por 10, o resultado é 10 mil reais. O fato de ter juro indexado ao tempo virou 19 mil reais. Dobrou praticamente. Ok? Então, toma muito cuidado com o fator tempo, o fator taxa, quando você for fazer um financiamento ao longo do período do tempo. Talvez seria melhor economizar e montar o capital e depois fazer a compra daquilo que efetivamente você precisa. Está com ansiedade de fazer uma compra?
gaste um tempo para fazer algum cálculo de quanto custa o teu dinheiro. Então, esse seria um exemplo, 19.184,48, a diferença dos 10 do juro. Então, esse cálculo, dê uma olhada no tamanho da fórmula para chegar a esse resultado, ok? Agora, se nós formos utilizar a calculadora, aqui está o exemplo, mês a mês, nessa planilha, os 19 constante, sempre 19, o valor dos juros, da amortização, do PNT, tá ok? Seria a comprovação daquele cálculo a um período de 10 semestres, e também a fórmula. Agora, se você olhar numa HP, certo? Essa HP. Você vem na HP, limpa todinho o cursor, tudo que tem lá dentro armazenado, ffin, freg, você zera tudo que tiver dentro de uma HP. Você limpa ela para o início de cálculo. Você coloca 100 mil, que é o teu PV, que é o teu capital. 100 mil aperta PV. Ela armazena numa pilha o valor de 100 mil, deixa armazenado numa célula, por exemplo. 10 você coloca N, que é o teu período. Então, ela armazena numa outra pilha, numa outra célula, o 10. E a taxa, você coloca 14%, 0,1 tal, armazena a taxa numa outra célula, numa outra pilha. Você aperta a célula PNT, que é pagamento, PNT de pagamento, ela fica aparecendo roaming. Em 2 segundos ela já te apresenta o valor de 19.184,48, que é semelhante ao número que nós te apresentamos anteriormente. É muito rápido a calculadora. Ok, fica muito mais fácil. No Excel, então, se você colocar na célula B, tá certo, do Excel, na linha 4, 100 mil, na linha 5, 10, na célula B. Na linha 6, a taxa e depois a conversão ela em taxa semestral. E colocar num campo qualquer célula do Excel, escrever igual a PGTO, daí te abre essa tela que você está vendo cinza. Daí você manda buscar taxa, a coluna B7, número de pagamento, a coluna B5, o valor presente seria a B4 com sinal negativo, para dizer de que é uma saída de dinheiro para quem está te emprestando e uma entrada de dinheiro para você. E você der o Enter, automaticamente, quando você colocar esses 3 fatores, já apresenta esse resultado de 19.184,48. Bom, o que nós comprovamos aí nesse início, como que se calcula séries de pagamento pelo modelo de fórmula, pela HP12C e pela planilha do Excel da Microsoft. Importante, HP e a planilha é muito rápido, mas é importante entender como que essa planilha e essa HP trabalha, por isso que é importante conhecer as fórmulas. O que nós estaremos estudando durante o nosso curso? Os temas sistema de capitalização simples, começar pelo básico, bem tranquilo, bem devagar, depois sistema de capitalização composta, conversões, equivalências e taxa, operação com desconto, desconto no modelo racional e comercial, desconto simples, desconto composto, conceito e aplicação de fluxo de caixa, cálculos de fluxo de caixa em valor futuro, em valor presente, em valor de termos vencidos e também a vencer, com séries variáveis e séries fixas. No nosso modo de enxergar, se você dominar muito bem esses 10 itens que nós estaremos apresentando durante o nosso curso, você estará assim muito próximo a um nível desejável de começar a fazer as suas próprias analogias da variação do dinheiro. Bom, então dentro das nossas pesquisas e estudos, nós temos os autores que nós pesquisamos para desenvolver e discutir com vocês o conceito da disciplina de matemática financeira. Ok? Os professores de faculdade, universidade, MBA, nós temos por obrigação de sempre fazer pesquisa dos professores que já publicaram livros, participaram em defesas de banca. Então, o conhecimento já existe. O nosso desafio é entender esse conhecimento, assim como esses autores também pesquisaram outros autores, até mesmo fora do país, e publicaram também os seus livros. Okay? Então, nós utilizamos como pesquisa o professor José Dutra Vieira Sobrinho. Eu estudei esse professor na época da minha graduação da faculdade. Ele esteve conosco aqui, a nosso convite, ministrando palestra no curso de pós-graduação da FAP, em São José dos Campos. Professor Alexandre Assaf Neto também, que esteve conosco aqui diversas vezes,
também ministrando palestras aos nossos alunos, tá, ok? E também alguns autores que nós pesquisamos, por exemplo, o Gitman, ele que serve também de base para que nós possamos montar nossa linha de conhecimento. Então, tudo de bom, bons estudos, até o próximo tema que nós estaremos iniciando falando sobre juros de capitalização, sistema de capitalização simples.